Graças a Deus. Amém. Vamos de novo meditar na palavra de Deus. Amém. No capítulo 9 de João. E agora a gente vai ler o versículo 22. Capítulo 9 de João, versículo 22. Tá certo? Aqui diz aqui a palavra de Deus: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Olha lá. Seus pais, os pais do cego, né? Disseram isso porque tinham medo dos judeus. Pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui. Aí ele fala no versículo 23, né? Foi por isso que seus pais disseram: e idade ele tem? Perguntem a ele, né? Então nós estávamos aqui tentando fazer um exercício sobre o que estava acontecendo, né? E nesse exercício a gente percebeu que os fariseus estavam, os judeus, eles estavam trazendo a família, eles estavam numa sinuca, né? O que a palavra de Deus chama sinuca de bico, né? Não tem como sair para lá, tem que sair para cá, e aí você tem que dar uma saída daquela, né? Você não sabe como, né? Então eles estavam tentando jogar, eles estavam, não era que Jesus estava, Jesus não estava na sinuca de bico, quem estava na sinuca de bico era eles, porque tinha o milagre tinha feito e o milagre tinha dividido eles mesmos, né? Uns fariseus falavam que Jesus era de Deus por causa do milagre, e outros falavam que Jesus não era porque ele curou no sábado, né? E aí eles começaram a pressionar a família. Agora os pais do cego, que tinham recebido o milagre. E o inquérito estava tão pesado, né, que levou aos pais, como a gente viu aqui, a ter medo. Levou aos pais a terem medo, como diz aqui, né? Versículo 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo, né? Medo. E por isso que os pais falaram: olha, ele tem idade, então você vai perguntar para ele o que aconteceu com ele, porque ele tem idade, né? Tiveram medo, né? E o medo é um sentimento democrático, né? É um sentimento que afeta todos da população, né? Rico, pobre, jovem, idoso. O medo é democrático, ele afeta todas as pessoas desse mundo, né? E aqui é um medo específico, né? É o medo de testemunhar a respeito do nome de Jesus, né? Medo de testemunhar sobre quem Jesus é, né? E o sentimento de medo é um grande gigante que nós temos que enfrentar nas nossas vidas. E diante desse gigante aqui, esses pais, eles cederam ao medo, eles cederam ao desespero, né, de pensar o que poderia acontecer, né? E eles falaram que aqui no caso aqui, eles seriam expulsos da sinagoga, né? Ser expulso da sinagoga representa para um judeu literalmente o fim de toda a aliança com os irmãos da sua comunidade, de tudo que representa na sociedade. Ser expulso da sinagoga é como nos tempos antigos, na antiga aliança, o que podiam eventualmente até serem mortos, ou enfim, serem julgados e uma série de coisas. Ser expulso da sinagoga significava literalmente você ser expulso da presença de Deus. Você literalmente ser expulso do culto, da adoração, ser expulso da presença de Deus. Era isso que significava para o judeu ser expulso da sinagoga. No Antiga Aliança era ser expulso da cidade ou do acampamento, né? Quando alguém era expulso do acampamento era para ir para outra cidade e fugir e viver como um gentil, né? Era isso que significava ser expulso da sinagoga. Então, esses pais desse cego, eles estavam com esse medo de literalmente perder tudo. Perder a sua casa, perder a sua identidade, perder família, serem rejeitados. Eles tiveram esse medo, né? Eles tiveram esse medo. Esse medo, ele é legítimo, né? Ele existe, né? E quantas pessoas hoje no mundo não estão com esse medo, né, de falar do nome de Jesus e ser expulsos, né? Eu conheci pessoas
do ambiente muçulmano, né, em países muçulmanos, que isso acontece também, né? Se você se converte ao cristianismo num país ou numa sociedade ou numa região onde a religião muçulmana prevalece, eu conheci pessoa que o pai e a mãe não dão um copo de água para um filho que se converteu ao cristianismo. Isso quer dizer, se você se converter ao cristianismo, você não vai poder tomar mais um copo e uma água na casa do seu pai e da sua mãe, se ele for muçulmano. Eu estive com pessoas assim, que a família rejeitou, tirou fora de casa e como símbolo de repúdio, não pode tomar nenhum copo de água dentro da casa do pai e da mãe, né? E então, todas essas coisas, todos esses testemunhos, todos esses exemplos, né, nos levam a pensar, a refletir sobre esse sentimento do medo, né? Esse sentimento do medo, né? Que está em torno principalmente, de proclamar o nome de Jesus Cristo, né? De proclamar o nome de Jesus. E nós temos que enfrentar esse sentimento, não é? Nós temos que enfrentar esse sentimento por vários motivos. Primeiro, porque a palavra de Deus diz que quem rejeitar a Cristo no seu coração, ou não confessá-lo com sua boca, não tem a salvação. Não tem a salvação. Se você crer com o seu coração e professar com a sua boca, então nós temos a salvação. Em primeiro lugar, o que está em jogo é a salvação. O que estava em jogo desses pais aqui era a salvação deles. Eles aqui, nesse registro, eles resolveram não proclamar o nome de Cristo. Então nós não sabemos se os pais desses cegos foram salvos, porquanto rejeitaram o nome de Jesus, né? Tiveram medo. Então a gente tem que enfrentar o medo, porque o medo ele pode nos impedir de viver a salvação, de desfrutar da salvação, de desfrutar da plena comunhão com Deus, né? O medo pode nos levar a não proclamar o nome de Cristo e não desfrutar da salvação, não desfrutar da maior bênção que Jesus Cristo nos oferece, a vida eterna, né? Então, a gente tem que meditar sobre esse sentimento, porque o medo pode nos levar a não desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas, não desfrutar da comunhão com Ele, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. E nós temos que enfrentar esse sentimento, porque a gente vê quando o Espírito Santo de Deus toma a igreja, ali em Atos a gente vê o contrário, né? A gente vê eles com coragem e com ousadia proclamando o nome de Cristo, né? Então, poder do Espírito Santo é para proclamar o Evangelho. Poder do Espírito Santo, vou falar de novo, poder do Espírito Santo é para proclamar o Evangelho. Se você vê o poder do Espírito Santo para qualquer coisa, menos para proclamar o Evangelho, tem alguma coisa errada. A gente tem que ter poder do Espírito Santo para falar de Jesus, para falar de Jesus para quem não quer ouvir, para falar de Jesus para quem rejeita, para falar de Jesus para quem persegue, para falar de Jesus para quem despreza. Esse é o poder do Espírito Santo que nós temos que buscar, né? Porque o mundo aí fora, ele está cheio de desculpas para não vir ouvir a palavra de Deus. Ele está cheio de agendas, se preocupados para não ouvir a palavra de Deus. Até mesmo dentro da nossa casa, a nossa casa está cheia de ocupações para não ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor quer derramar o espírito de ousadia sobre mim e sobre você para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus. Para não ter vergonha do nome de Cristo. Para não ter vergonha, seja onde for, de quem Jesus é, do que Ele representa, da adoração que Ele é devida, né? De tudo. E aí a gente precisa pedir esse Espírito, né? E é esse Espírito que vence o medo. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá amor e nos dá ousadia para pregar o nome de Cristo, né? E é esse Espírito, irmãos, que nós temos que rogar sobre as nossas vidas. É esse Espírito que nós precisamos para proclamar o nome de Cristo. É esse Espírito que nós precisamos para evangelizar, para buscar os perdidos. É esse Espírito que nós precisamos para ter vitória na nossa casa, na nossa igreja, em todos os lugares. Vitória para Cristo Jesus. Vitória para o Senhor. Para o Senhor, né? Para o Senhor. Essa que é a maior vitória que nós podemos ter, né? Vitória sobre o medo de pregar sobre o nome de Jesus. Sobre o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos dê
esse espírito de ousadia e de coragem para proclamar o Evangelho, para trazer as pessoas a Deus, para pregar a palavra do Senhor, né? Nos ambientes mais difíceis, né? Nos ambientes mais complicados, né? Em toda e qualquer situação, preguemos a palavra de Deus e vamos fazer isso com coragem. Amém? Amém. Amém.